Salmo 127. Que diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, assim como nós conversamos na semana passada, sobre como nós podemos conectar a nossa fé e o nosso trabalho. E talvez um mito antigo que ajuda a gente a entender um pouco da relação que nós temos com o nosso trabalho atualmente é um mito chamado mito de Sísifo. Sísifo era um camponês que enganou, ludibriou os deuses do Olimpo, pregou neles uma peça. Ele era um cara inteligente e pregou uma peça nos deuses do Olimpo. Então, os deuses do Olimpo o condenaram a uma espécie de uma ironia, né? Uma vez que ele era camponês e ele era trabalhador, eles o colocaram nos pés de uma colina e uma grande bola de pedra aos pés dessa colina. O trabalho de Sísifo era todos os dias empurrar aquela pedra de forma muito penosa, árdua, até chegar lá em cima. E quando ele finalmente chegava lá em cima, a pedra rolava novamente ao início da colina. No dia seguinte, ele recomeçava o seu trabalho. Ele foi preso nesse ciclo eterno de repetição de um trabalho inútil. Albert Camus, um filósofo, ele escreveu um livro sobre o mito de Sísifo e mostrando como o mito ajudava a gente a entender a maneira como nós nos sentimos em relação ao nosso trabalho no mundo moderno. E nós podemos nos sentir um pouco como Sísifo, né? Que trabalha de maneira árdua, ele sua a camisa, ele acorda cedo, ele dá o seu melhor, mas no final do dia, o que ele tem, ao invés de sentir-se pleno, realizado com o seu trabalho, ele se sente frustrado, ele se sente vazio, ele sente que ele está correndo atrás do vento, ele se sente cansado fisicamente, cansado emocionalmente, ele se sente drenado. E não apenas isso, mas ele se sente também preocupado e ansioso em relação ao trabalho. E não apenas isso, ele vivencia inúmeros conflitos de relacionamento, disputa, competição nas relações difíceis do trabalho. Ele não vê os resultados do esforço do seu trabalho. Ele tem essa sensação de falta de propósito e vazio, embora vá para o trabalho todos os dias. Albert Camus, ele foi muito feliz ao descrever um pouco do sentimento que nós podemos ter em relação ao nosso trabalho na vida adulta. Note que até o final da vida, a maioria das pessoas vai trabalhar cerca de 80.000 horas. Essa é a média, né? Se você começa a trabalhar ali no início da vida adulta, e trabalha até mais ou menos 65, 70 anos, você vai investir no seu trabalho 1/3 ou um pouco mais da vida adulta, cerca de 80.000 horas. Então, o nosso trabalho é um lugar importante da nossa vida. Não há como negar que, dentre as coisas que compõem a nossa experiência semanal cotidiana, o trabalho é um dos grandes blocos, não é verdade? Família, trabalho, comunidade, é um dos grandes pilares da vida. Mas o trabalho pode se tornar fonte de grande sofrimento. O trabalho pode se tornar fonte de grande frustração. O trabalho pode se tornar fonte de grande angústia, pode se tornar fonte de grande ansiedade, de grande preocupação. Então, nós nos voltamos para o livro dos Salmos. Como nós sabemos, o livro dos Salmos é um livro de orações, é um livro de poesia. Nos Salmos nós temos vários saltérios, 5 subdivisões dentro do livro. E esses salmos que estão localizados aqui, mais entre os Salmos 120
até o final aqui dessa porção do saltério, todos esses salmos são chamados de cânticos dos degraus, ou salmos de subida, ou então cânticos de romagem. Por quê? Porque tradicionalmente esses salmos, eles eram cantados pelos peregrinos que juntos subiam para Jerusalém para adorar o Senhor lá nas festas. Então esses salmos, eles se tornaram uma espécie de um repertório compartilhado. Os peregrinos se ajuntavam, eles iam em procissão para Jerusalém, para as festas que lá aconteciam, festa dos tabernáculos, Páscoa, e eles iam ao longo do caminho recitando, cantando esses salmos aqui. E o Salmo 127 é um salmo que notoriamente fala sobre trabalho e família, as duas realidades mais importantes da vida adulta. Mas o Salmo 127 é um salmo que nós podemos tê-lo lido a vida toda, mas tê-lo lido errado. É bem possível que nós tenhamos lido o Salmo 127, assim como eu li, a vida toda, sabia trechos dele de cor, mas não entendia profundamente a mensagem dele. Porque note que o Salmo 127, ele começa falando sobre 3 vezes em que alguma coisa é inútil. Ele fala assim: é inútil que o cara vigie a cidade se Deus não guarda a cidade. É inútil alguém construir uma casa se Deus não constrói. Será inútil levantar cedo, trabalhar até tarde e granjear, ajuntar o pão com o penoso trabalho. Então ele fala 3 vezes sobre os quais o nosso trabalho é inútil. Ou seja, nós nos esforçamos, nós nos matamos e no final nós descobrimos que foi vazio. Então o Salmo, ele trabalha essa questão da inutilidade um pouco, da vaidade, da futilidade dos nossos esforços humanos no trabalho, mas ele mostra na verdade qual é o caminho para que nós não sintamos que o nosso trabalho é inútil. Então nós lemos o Salmo muitas vezes 127, e nós pregadores pregamos o Salmo 127 dizendo assim: se Deus não estiver com você nesse projeto, então não adianta você trabalhar. Então você começa o projeto e ora pedindo: Senhor, abençoe isso daqui que eu estou fazendo, meu trabalho, meu projeto aqui na empresa, esse empreendimento, esse negócio. Senhor, abençoa o que eu estou fazendo. É como se nós estivéssemos convidando Deus para trabalhar conosco, não é? É geralmente assim que nós lemos o Salmo 127. Mas note comigo que não é isso que o Salmo diz. O Salmo diz assim: se não for o Senhor que guarda a cidade, se não for Deus aquele que constrói a casa. Parece que o salmista está dizendo assim, ó, se Deus não está construindo a casa, então você não deveria construir também. Se Deus não foi lá guardar a cidade, então não vá também, porque será inútil. Não é Deus que se engaja no nosso trabalho, vocês percebem? Somos nós que nos engajamos no trabalho de Deus. Note que o texto diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa. Ele é o construtor. Não sou eu que sou o construtor e peço que Deus venha abençoar o que eu estou fazendo. Deus é o construtor e eu coopero com Ele. E essa ideia parece um tanto louca, mas na verdade o salmista, ele está ancorado em anos de história bíblica. Porque lembre-se que no princípio de todas as coisas, Deus criou o homem e Deus plantou o jardim do Éden e colocou o homem lá para cultivá-lo. Deus trabalhou antes, o homem trabalhou depois. Deus disse que daria a terra de Canaã para os filhos de Israel. Deus então começou uma obra espiritual toda poderosa e então enviou os israelitas. Deus trabalha antes, os israelitas trabalham depois. Então note que existe uma lógica espiritual embutida no texto e que é verdadeira. Deus trabalha primeiro, nós trabalhamos com Ele, não é Ele que trabalha conosco, nós trabalhamos com Ele. Então o salmista está dizendo que se nós não tivermos uma mentalidade acertada no trabalho, na qual Deus vem primeiro e Deus é a base do trabalho, nós vamos nos pegar fazendo coisas que Deus não está fazendo. Nós vamos nos pegar trabalhando em projetos nos quais Deus não está trabalhando. Nós vamos construir casas que Deus não intentou construir em primeiro lugar. Então o nosso trabalho será inútil. Nós vamos descobrir que Deus está trabalhando lá e nós estamos trabalhando aqui. Lembra-se da Torre de Babel? Vamos construir uma cidade cuja torre alcance o céu. Façamos o nosso nome famoso em toda a terra e não seremos esparramados pela face da terra. Mas então Deus veio e sabotou. É isso que o texto diz mesmo. Ele fez um anteprojeto para aquele projeto e Babel se tornou um símbolo de esforço inútil,
de trabalho jogado fora, de insumos desperdiçados, HH jogados pela janela, porque Deus não estava naquele projeto. Esse texto, ele nos provoca, não é verdade? É um texto provocativo, porque ele está convidando a gente a reelaborar nosso modelo mental a respeito do trabalho. E a gente fica pensando assim, no versículo 3, será inútil levantar cedo e dormir tarde. Olha aí, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sono, ou concede a provisão. A palavra aqui no hebraico ela pode significar descanso, mas pode significar também provisão. Ele concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então a imagem do salmista é assim: Deus está trabalhando antes de nós, e quando nós vamos dormir, Deus continua trabalhando por nós, Deus continua trabalhando a nosso favor. Deus trabalha antes de nós, Deus trabalha depois de nós, e Deus abençoa mesmo quando nós estamos dormindo. O Salmo, ele quer dizer mais ou menos assim: lembre-se de que não é o seu trabalho que faz o mundo girar, porque se você pensar que do seu trabalho depende todas as coisas, você vai viver cansado, sobrecarregado, ansioso e preocupado. Lembre-se de que Deus está trabalhando antes de você, lembre-se de que Deus está trabalhando por você, lembre-se de que Deus está trabalhando com você. Aí a gente fala assim: poxa, mas isso não é muito verdadeiro, né? Porque as coisas não caem do céu. Se a gente não se esforça, não é isso que a gente ouve? As coisas não caem do céu, nada cai no seu colo, a gente tem que se esforçar. E aí o salmista começa a falar sobre filhos, começa a falar sobre o Enzo. E aí parece que o salmista ele mudou bruscamente de assunto, porque a partir do versículo 3 ele diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como é feliz o homem que enche deles a sua aljava. Lembre-se que no mundo antigo, as sociedades elas eram agropastoris, elas cultivavam o solo e rebanhavam gado. Ok, dentro desse sistema, ter filhos era importante por causa da força de trabalho da família, né? Porque os filhos, assim que eles passavam um pouquinho da puberdade, os homens, eles se engajavam na força de trabalho, eles iam arar a terra, né? Não tinha esse negócio de adolescência, era assim, criança, adulto, vai trabalhar, junto com os pais, 13, 14 anos já estava lá, segurando no arado. Então na cabeça dele, os filhos são uma bênção, porque multiplica os recursos da família, as possibilidades de prosperidade material. Mas por que o salmista está falando sobre filhos aqui? Porque é o seguinte: quanto você trabalhou pelo seu filho? Pelos filhos, que são a maior riqueza da sua vida, quanto você trabalhou por eles? Os filhos não são fruto do nosso trabalho no sentido no qual nós entendemos trabalho, não é verdade? Os filhos, eles são fruto de mecanismos de procriação que Deus já inseriu no design da criação quando nós fomos criados lá atrás. Deus trabalha antes, nós trabalhamos depois. O que somente está dizendo assim: olhe para as bênçãos que existem ao seu redor, seu marido, sua esposa, seus filhos. O quanto você trabalhou por essa mulher, pela sua esposa, pelo amor dela. Quanto você trabalhou pelos seus filhos. Ele está comprovando na segunda metade do Salmo que as coisas mais abençoadas que nós temos não são fruto do nosso trabalho, mas são frutos do trabalho de Deus. Deus trabalha antes, Deus trabalha durante, Deus trabalha depois. Os filhos são uma bênção do Senhor. Então o salmista está dizendo assim: olhe para a sua vida ao redor, Deus está trabalhando ao seu favor. Se você se esquecer disso, você vai ficar maluco, sobrecarregado, vai dormir tarde, vai acordar de madrugada achando que o seu esforço move o mundo e de que você pode fazer chover, mas você vai se gastar e se matar nesse processo, porque você está se esquecendo de que Deus está trabalhando ao seu favor. Quando nós esquecemos que Deus está trabalhando ao nosso favor, nós nos tornamos Sísifo, empurrando uma pedra penosamente todos os dias morro acima, só para descobrir que amanhã tem mais um problema, só para descobrir que amanhã vai ter mais uma bucha na empresa, amanhã mais um colaborador, um parceiro de trabalho ou um chefe vai ser problemático na relação. Ou seja, quando nós nos esquecemos de que Deus trabalha conosco,
trabalha por meio de nós, de que Ele trabalha antes de nós, depois de nós, de que nós estamos cercados e encampados pela bondade de Deus em todos os nossos perímetros, nós estamos programados para a ansiedade, para a preocupação, para a estafa, para o burnout. Então Deus trabalha antes. E o que esse salmo quer dizer para nós hoje e agora? Em primeiro lugar, a gente tem que examinar essas teses aqui, né? A gente tem que examinar, cara, será que isso é verdadeiro mesmo? Esse salmo parece meio novela das 6, não parece? Propaganda de margarina, parece meio tipo, Deus está trabalhando, enquanto eu durmo, Deus está trabalhando por mim. Isso parece meio maluco, né? Bom, vamos lá, vamos pegar a primeira ideia. Deus está trabalhando em nosso favor e nos dando bênçãos imerecidas que são frutos da sua graça. Essa é uma ideia central do Salmo para a gente poder entender como o salmista vê o trabalho e a relação que nós devemos ter com o trabalho. Essa declaração é muito mais verdadeira para nós, não é verdade? Bem-aventurado é o homem que recebe do Senhor filhos, mas nós sabemos que na verdade mesmo, muito mais abençoados nós somos, não só porque Deus nos deu filhos, mas porque Deus nos deu o seu Filho. Não é isso que diz lá em João 3,16? E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, deu o Filho unigênito dEle, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não te deu só o seu Filho, Deus deu o próprio Filho dEle, para você e para mim, para que Jesus, morrendo na cruz, pudesse nos lembrar de que Deus está trabalhando a nosso favor. Nós cristãos que conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos em muito melhor posição para entender que esse salmo é verdadeiro. Sabe por quê? Porque isso daqui é real nas nossas vidas. Deus está trabalhando a seu favor. E como você sabe? Porque Ele deu o Filho único dEle para morrer em seu lugar na cruz do Calvário. Então Deus não está trabalhando contra você, Deus não está trabalhando contra mim, muito pelo contrário, Ele trabalha a nosso favor, e melhor ainda, Ele trabalha antes de nós. Porque diz o apóstolo Paulo que quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Muito mais agora que nós fomos adotados no sangue de Jesus. Então a morte de Jesus na cruz é Deus trabalhando por nós, é Deus trabalhando a nosso favor. Paulo explica essa bênção imerecida, essa salvação pela graça, dizendo assim: vocês, falando de todos nós, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. Mas Deus, na sua grande misericórdia, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então Jesus morreu em nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados, depositou sobre nós justiça, redenção e adoção. Então, assim como no Salmo, nós recebemos bênçãos pelas quais nós não trabalhamos e bênçãos que nós não podemos pagar com o nosso trabalho. Então note que todos nós que entendemos o Evangelho, nós sabemos que Deus está trabalhando a nosso favor. Nós sabemos que Deus está derramando bênçãos imerecidas. Então o primeiro ponto é verdadeiro. Mas o segundo ponto também precisa ser esclarecido. Por quê? Porque de certa forma, nós precisamos entender que o segundo ponto do Salmo diz assim: se você continuar ignorando a Deus no seu trabalho, você descobrirá inutilidade, vazio e sofrimento no trabalho. Se Deus não é o construtor da casa, em vão trabalha aquele que a constrói. Pensa comigo, cara, né? Imagina hoje o preço que está material de construção. Imagina hoje. E aí você faz um projeto, vai no arquiteto, compra um terreno caríssimo aqui em São José, que custa, né, o olho, os olhos da cara, como diz o mineiro. E então você começa a construir a casa, gasta os tubos de dinheiro, chega no acabamento, e então você descobre que Deus não estava construindo aquela casa e que aquilo será inútil. Não, o texto não diz que será inútil, não no sentido de que não te trará riqueza ou prosperidade material. Mas a inutilidade aqui é que Deus não está envolvido nesse projeto e, portanto, ele não resultará em toda a prosperidade espiritual, relacional
que ele poderia e deveria. Note que o texto não diz que alguém não possa ficar rico ignorando a Deus com o seu trabalho, mas essa não é a prosperidade da Bíblia. Tem gente que é tão, mas tão pobre que só tem dinheiro e mais nada, só tem dinheiro. É uma pobreza, uma miséria de dar dó, porque ela só tem dinheiro. Ela não conhece a prosperidade que a Escritura promete para nós, que não é só dinheiro, é relacionamento, é vida com Deus, é vida na missão, é vida em comunidade, é vida de serviço, é vida de propósito, é vida de sentido, é vida banhada no Espírito Santo e cheia e plena da mão e da bênção de Deus. Então o salmista está dizendo que quando nós não engajamos a Deus no nosso trabalho, nós nos pegamos vazios no trabalho. E por que muitas vezes o trabalho é fonte de sofrimento? Porque nós meditamos ao longo do podcast dessa semana, dos devocionais que a gente envia, né, por linha de transmissão, que quando a queda aconteceu, tudo foi quebrado por ela. O pecado foi destroçando os relacionamentos, foi desconectando as relações, foi nos desconectando de Deus, mas também foi afetando a natureza do nosso pecado. Lembre-se do que Deus disse para Adão após a queda: você comerá do fruto da terra, com muito suor do rosto, ela te dará espinhos, ela te dará abrolhos, ou seja, o seu pecado fez com que o trabalho se tornasse agora fonte de sofrimento. Então, de certa maneira, o resultado é de que quando nós ignoramos a Deus no nosso trabalho, nós vamos colhendo sofrimento, vaidade e vazio. Mas o contrário da declaração também é verdadeira, que é, quando nós envolvemos a Deus no nosso trabalho, nós encontramos sentido, propósito, alegria, nós vivemos o nosso trabalho para a glória de Deus. E é por isso que Paulo escreveu aos Coríntios dizendo assim: portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Às vezes a gente acha que o Paulo está falando aqui só de obra do Senhor, de trabalho na igreja, mas não é. Ele está dizendo que qualquer trabalho que nós façamos para a glória de Deus, se feito no Senhor, não é vão. E isso é uma bênção que pode trazer consolo para o meu e para o seu coração. Sabe por quê? Isso quer dizer que amanhã, nas primeiras horas do dia, quando você consagra o seu trabalho para o Senhor, esse trabalho, ele glorifica a Deus. Ele não é vaidoso, ele não é feito em vão, ele não é inútil e ele não é vazio. Muitas vezes, quando eu prego assim sermões sobre trabalho, eu procuro incluir donos e donas de casa. Donos de casa e donas de casa, né? Por quê? Porque parece o trabalho mais inútil do mundo, não é verdade? Lavar a louça, arrumar a casa, parece um troço que não tem sentido nenhum. É igual arrumar a cama. Você arruma de manhã para desarrumar à noite. E aí alguns vão estabelecer essa doutrina herética de que sentido tem arrumar a cama, né? Era assim que eu vivia antes de casar, né? Eu não arrumava minha cama, né? Lavar a louça é um troço que não tem fim, cara, né? Você fica ali, e às vezes a gente se pega também no nosso trabalho fazendo rotinas tão maçantes que parece que aquilo ali é inútil. Mas pense você que se você lava um prato bem feito, com amor e com carinho, para servir uma refeição para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, e faz aquilo com tal amor, que aquilo alegra o coração de Deus, aquilo glorifica a Deus. Nós muitas vezes achamos que para que o nosso trabalho seja para a glória de Deus, ele precisa ser assim tremendo, grandioso, ele precisa, ser uma coisa louca de grande, mas não. Deus é glorificado nas pequenas coisas. Deus é glorificado nas coisas que são pequenas, mas não triviais, pequenas, mas não banais. E por fim, a última ideia do Salmo é a ideia de que quando nós envolvemos a Deus no nosso trabalho, o nosso trabalho é transformado. E aqui eu quero pensar em 4 áreas para a gente finalizar. 4 coisas que são profundamente energizadas, empoderadas, são revitalizadas por causa do fato de que nós estamos envolvendo a Deus ativamente no nosso trabalho. A primeira coisa é que nós passamos a ter um novo propósito. Um novo propósito. Muitas pessoas me procuram dizendo assim que elas estão se sentindo sem propósito, sem ânimo no trabalho, e se elas deveriam procurar um novo posto de trabalho. Elas mudam de trabalho para descobrir que aquele desânimo os alcança lá no novo trabalho. E eles mudam de cidade e o desânimo nos alcança lá na nova cidade.
um grande pai da igreja, disse que nós precisamos, na verdade, mudar de alma, não de geografia, para dizer o seguinte: nós podemos redescobrir propósito aonde estamos, no mesmo emprego, na mesma empresa, no mesmo cargo, nós podemos redescobrir propósito. Por quê? Porque como nós pensamos o nosso trabalho como sendo para a glória de Deus, então Deus está usando o nosso trabalho para propósitos gloriosos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: assim quer vocês comam, quer vocês bebam, ou seja, qualquer coisa que vocês façam, façam tudo para a glória de Deus. Então eu diria para você: reconsagre o seu trabalho. Reconsagre o seu trabalho. Ainda mais se o seu trabalho hoje é fonte de sofrimento para você, reconsagre o seu trabalho. Chegue à noite hoje em casa e fala assim: Senhor, eu acho que eu tenho trabalhado como Sísifo, tenho trabalhado por mim mesmo, tenho trabalhado por planos pessoais, por objetivos pessoais, tenho trabalhado por mim e para mim, mas Senhor, eu sou seu, tudo que eu tenho é seu, eu quero reconsagrar o meu trabalho para o Senhor. Amanhã, nas primeiras horas da segunda-feira, me usa para a sua glória. Aonde eu for, aonde eu estiver, me usa para a sua glória. Que pequenos atos de serviço, de companheirismo no trabalho, sejam todos eles para a sua glória. Reconsagre o seu trabalho a Deus e peça que Deus possa infundir um novo senso de propósito no seu trabalho. Mas o Evangelho também muda o nosso planejamento, ou seja, a maneira como nós planejamos nosso trabalho, como nós fazemos escolhas em relação ao nosso trabalho. Quando a gente fala sobre planejamento, é o seguinte: que trabalho fazer? Como deverá ser feito? Onde será feito? Como precificar meus produtos? Que técnicas e ferramentas usar para liderar minha equipe? Como estabelecer metas para minha empresa esse ano? Como fazer isso? Como fazer aquilo? Então envolva a Deus no planejamento. Pergunte, uma oração que eu ensino empresários e homens de negócio a fazer é: para onde, Senhor? Se você estiver parado assim numa forquilha organizacional, você estiver tomando uma decisão ali que pode alterar profundamente os destinos da sua equipe de projetos, da sua organização, da cultura da sua empresa, não decida sozinho, recuse-se a fazer o seu trabalho sozinho, envolva Deus no trabalho e pergunte: para onde, Senhor? Para onde? Sua carreira está parada num lugar, você precisa tomar uma decisão, pergunte: para onde, Senhor? Para onde? Envolva a Deus no planejamento do seu trabalho. Mas o Evangelho não muda só o propósito e o planejamento, ele muda também a execução. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: se nós trabalhamos para a glória de Deus, nós não podemos usar as ferramentas e técnicas do diabo. Se você é um operário de Deus, você não serve mais o diabo, não anda mais nos esquemas dele e não reza na cartilha dele. Então nós não podemos mais continuar usando manipulação, mentira, coerção, uso impiedoso do poder. Nós não podemos liderar as pessoas como se fôssemos ímpios. Não faça o seu trabalho como se você fosse um ateu. Nós não podemos cantar no domingo à noite dando glória a Jesus e trabalhar na segunda-feira de manhã como se Deus não estivesse presente na nossa vida. Nós não podemos fazer a obra de Deus com as ferramentas e técnicas do diabo. Diga a verdade, seja compassivo, seja generoso, seja paciente, ande a segunda milha, lidere com humildade e com compaixão, seja líder como Jesus. Os sinos estão tocando nessa hora. Então execute o seu trabalho no poder do Evangelho. E por fim, sobre os resultados. Eu sei que uma das coisas mais chatas da vida, muito chatas, e eu vivi isso muito intensamente nos últimos anos, é quando a gente planta, rega, trabalha o solo, a gente faz tudo o que deveria, mas na hora a colheita não vem do jeito que a gente quer. É frustrante, não é verdade? Teve uns 3 ou 4 projetos pessoais meus nos últimos anos aos quais eu me dediquei. Sabe aquela coisa assim, aquela disciplina assim, Caxias e tal, não sei o quê. Eu esperava um resultado, veio outro resultado. Às vezes a gente planta e os resultados não vêm. Ou não vêm como nós queríamos. E então nós ficamos com o coração dividido.
E então a amargura se espreita assim por uma portinha lá no fundo do coração e vai questionando se realmente vale a pena. E vai questionando se eu estava em pecado. E vai questionando se isso, se aquilo, e nós somos corroídos pela dúvida e ficamos num lugar de hesitação. Uma dica que eu tenho para você é o seguinte: hoje eu tenho uma maneira de enxergar as coisas que é mais ou menos assim. Deus realmente é um Deus que fecha portas. Não é verdade? Isso daqui não é novela das 6. Isso daqui não é propaganda da Doriana. Deus, o nosso Deus, nós sabemos, é um Deus que fecha portas. O apóstolo Paulo planejou sua viagem missionária, todos nós nos lembramos dessa história. E então Paulo chega lá na região da Bitínia, e ele diz assim: o Espírito de Jesus nos impediu de seguir viagem. Depois ele diz: o Espírito de Cristo fechou as portas e não nos deixou seguir viagem. E foi então naquele momento de grande frustração, na qual tudo deu errado, que ele teve a visão de um varão macedônico, e ele, ao invés de ir no seu mapa para a esquerda, ele foi totalmente para a direita, evangelizou a Europa, e isso mudou a história da civilização, de toda ela, porque a Europa foi durante 10 séculos o berço e a sede do cristianismo ocidental. Então note como Deus fecha portas, mas Deus não quer que você fique para sempre no deserto. Deus haverá de abrir uma porta para você. Então as portas fechadas formam um corredor que te leva certinho até a vontade de Deus. Ou seja, coloque Deus no início das coisas e deixe o fim com Ele. Os resultados vão vir no tempo dEle, do jeito dEle, para a glória dEle. Descanse, porque muitas vezes nós ficamos amargurados. E quantas vezes eu fui dormir com o coração pesado e falando assim, revoltado, né? Como se eu tivesse plantado e não tivesse colhido. Então fique com o coração descansado, entregue os resultados a Deus. O Salmo 127, ele nos ensina que Deus está trabalhando por nós. Ele nos ensina que Deus está trabalhando antes de nós, está trabalhando mesmo quando nós dormimos, e principalmente ele nos ensina a repensar 4 coisas: o propósito do nosso trabalho, o planejamento do nosso trabalho, a execução do nosso trabalho, mas também os resultados do nosso trabalho. Em qual ponto desses hoje Deus tem que trabalhar mais no seu coração e no meu coração? Você precisa envolver Deus mais no planejamento? Você precisa descansar nos resultados que Deus tem te dado, porque você tem ficado entristecido, amargurado, para baixo? Eu não sei, mas eu sei que o Evangelho transforma todas as coisas. A boa notícia de que Jesus morreu por mim e por você transforma todas as áreas da nossa vida, e tem também de transformar necessariamente a maneira como nós vemos e fazemos o nosso trabalho. Então amanhã nós temos uma missão, todos nós aqui: acordar e ir para o trabalho, ou ficar em casa, porque nós somos donos ou donas de casa, mas aonde quer que Deus nos leve, nós temos a missão de trabalhar para a glória de Deus. E que o Senhor nos ajude nessa missão. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o seu trabalho antecede o nosso. O seu trabalho está acima do nosso, sob o nosso, à frente dele. Jesus nos lembra que você é tudo em todos, nos lembra que tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, a autoridade é tua. E Jesus, nós oramos para que o teu Espírito nos capacite graciosamente, poderosamente, para que amanhã, nas primeiras horas do dia, nós possamos consagrar o nosso trabalho ao Senhor. Se nós temos nos sentido frustrados, entristecidos, angustiados, preocupados, ansiosos em relação ao nosso trabalho, que o Senhor possa derramar descanso no nosso coração, que o Senhor possa infundir esperança na nossa alma, que o Senhor possa nos envolver com o teu Espírito de tal maneira que nós nos sentamos energizados de novo no nosso trabalho, que nós possamos nos sentir felizes, alegres de ter essa oportunidade de servir as pessoas, servir a nossa cidade, o nosso bairro, mas sobretudo de servir ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque nós podemos reconhecer o Senhor em todas as áreas da nossa vida.
na nossa família, no nosso casamento, na maneira como nós usamos o nosso dinheiro, na nossa sexualidade. Nós podemos reconhecer e obedecer ao Senhor em todos os âmbitos da nossa experiência humana e também no trabalho, porque no princípio o Senhor colocou o homem no jardim para cultivá-lo, e o Senhor viu tudo que havia criado e disse: tudo isso é muito bom. Então faz com que de novo o trabalho seja bom, Senhor, seja bom, seja fruto da Tua bondade na nossa vida, na nossa família. Nós oramos, Jesus, especialmente por todos aqueles do nosso país que estão aqui conosco, que estão desempregados nessa hora, Jesus, talvez como uma decorrência da pandemia. Jesus, entra com fonte de provisão nas vidas, nas famílias, Senhor, daqueles que estão lutando, Senhor Jesus, por um novo posto de serviço de trabalho. Abre as portas, abençoa, traz prosperidade, Senhor, não apenas a prosperidade material, mas a prosperidade plena que vem da bênção do Senhor derramada sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos casamentos. Nós oramos agradecidos, nós oramos, Senhor, com fé, nós oramos convictos, no nome de Jesus. Amém.